nós estamos de volta e agora nós vamos falar de saúde. O programa Rose Ortega foi até Provisão conversar um pouquinho com a médica a doutora Edna Almodin e ela vai contar pra gente as novidades do Provisão. E nosso quadro agora é de saúde. Eu converso com a doutora Edna Almodin aqui da Provisão. Nós vamos falar sobre cirurgia de miopia. Nós vamos tirar todas as suas dúvidas. Tudo bem, Edna? Tudo bom, Rose? Hoje nós vamos falar sobre miopia, porque gera muita dúvida, né? Porque a gente fala assim, cirurgia de miopia, opera só miopia? Não, opera miopia e o que mais, Edna? Então, as primeiras máquinas que surgiram, Rose, operava só a miopia. Mas isso veio evoluindo e hoje nós estamos na 5ª geração de máquinas. Então hoje as máquinas atuais operam além da miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e ainda a presbiopia. Porque muitas vezes, presbiopia a pessoa tem só presbiopia, né? Ou não? Nem sempre. Você pode ter a presbiopia associada à miopia ou a uma hipermetropia ou até um astigmatismo. E muitas vezes a pessoa tem miopia e pode ter astigmatismo também. Sim, é uma das coisas mais comuns é a miopia associada ao astigmatismo. Quando a pessoa tem miopia e astigmatismo, como que é? Você não enxerga de longe? A miopia você enxerga de perto e não enxerga de longe. E o astigmatismo faz o borramento da visão, tanto longe quanto perto. E existe ainda um tabu, eu observo que muitos pacientes vêm ao consultório sem saber se pode ou não operar o astigmatismo. Por quê? Algumas máquinas mais antigas operavam só astigmatismos pequenos. Então, se o paciente tinha 5 graus de astigmatismo, a orientação do médico dele é que não poderia ser operado. Mas as máquinas atuais, elas operam até 6 graus de astigmatismo. Então, você pode... vamos falar da miopia, Edna. Até quantos graus de miopia pode ser operado? Então, a máquina em si permite a cirurgia até 12 graus, porém não é todo paciente com 12 graus que pode ser operado. Então, há uma série de exames pré-operatórios que são analisados. Por exemplo, o paciente tem que ter uma espessura de córnea para que me dê tecido suficiente para a correção desse grau. Ele tem que ter uma curvatura alta para poder suportar o aplanamento dessa córnea. Então, uma série de exames são feitos para essa verificação, mas a máquina permite operar até 12 graus. E do astigmatismo? Até 6 e da hipermetropia até 6. Até 6. A gente pode dizer que 6 graus é um número alto quando a pessoa tem astigmatismo com 6 graus. Sim, mas hoje, mesmo que o paciente tenha acima desse grau, a gente pode colocar lentes intraoculares. Então, por exemplo, a ICL hoje tem a ICL tórica, que ela corrige miopia até 20 graus e corrige astigmatismos altos. Então, Edna, dependendo do grau que as máquinas já não operam, tem ainda como operar, porque tem lentes que corrigem esse grau. Sim, hoje nós temos lentes dobráveis como a ICL tórica, que corrige altas miopias e astigmatismo. Temos Artiflex e Artisan. E mesmo que essa miopia seja superior ao alcance dessas lentes, a gente tem uma cirurgia chamada Bioptic, que é a associação dessas lentes com laser. Então vamos supor que o paciente tenha 25 graus de miopia. Eu posso colocar uma lente que corrige 20 dioptrias e depois fazer o laser e corrigir o restante com laser. Corrigir. Então, assim, não se pode mais falar que não se opera miopia e astigmatismo. Na maioria dos pacientes existem as opções de cirurgia. Eu não posso dizer que eu posso operar todos os pacientes, mas eu diria para você que 99% dos pacientes hoje têm a correção cirúrgica. É um número alto. Nós temos pacientes que têm contraindicações para cirurgia, por exemplo, paciente diabético, ele não deve operar miopia. Mas aí são casos mais raros que não se agrupam dentro do grupo do paciente refrativo. A gente pode dizer hoje que aqui na Provisão tem o Femtosecond Laser, que é um dos aparelhos mais modernos hoje para operar toda miopia, astigmatismo, metropia, tudo, né, Edna? Sim, o Fento, ele veio tirar o desgaste do corte da lâmina no olho, porque antes a gente fazia o LASIK com microcerátomo, com uma lâmina de aço que fazia um corte. E essa cirurgia estava propensa a algumas complicações com flap. Hoje, com o Fento II, a gente consegue operar uma miopia sem fazer o corte laminar na córnea. Então, esse laser ele coloca bolhas de gás
dentro da intimidade da córnea, essas bolhas se juntam e divulsionam o tecido sem promover o corte. Então é uma cirurgia muito mais segura e ela permite que a gente opere graus mais elevados que antes não eram operados com microcerámica. E com uma recuperação muito mais rápida. É incrível porque o paciente sai do centro cirúrgico, eu às vezes desço com o paciente no consultório para medir a visão e ele já consegue ler as letrinhas ali da frente. Então hoje assim o fento e a oftalmologia está muito avançada, a gente pode dizer assim que são pequenos casos mesmo que não podem ser operados. O próprio Excimer teve uma evolução muito grande. Então hoje a associação do Excimer com o fento segundo dá um leque que opera um número de pacientes muito maior. Edna, queria agradecer a sua presença. Obrigada a você por me convidar, obrigada a todos que assistem, né, e deem atenção àquilo que a gente está comentando.